Dentro da disciplina Introdução à Gestão de Projetos, ministrada pelo professor Luciano, a gente vai estar falando um pouco aí de business case, estudo de viabilidade. Em 2014, o Brasil foi sede da Copa do Mundo, construiu 12 estádios, mas alguns deles trouxeram prejuízo para o governo. A Arena da Amazônia tem uma capacidade para um público de 44 mil pessoas, mas em média eles têm 500 pagantes por jogo, um espaço mal utilizado. Outro exemplo disso é Brasília. Em 2016 nós tivemos as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e em 2018, 2 anos depois, segundo essa matéria, o que se arrecadava cobria cerca de 2% só do que realmente precisa para manutenção. Eles construíram uma pista de ciclismo com chapas de madeira laminada que precisavam ter um controle térmico. Só que para deixar o ar-condicionado ligado constantemente, isso consumia muita energia. Desligar no sistema de ar-condicionado e, por consequência, acabou sucateando toda a pista que foi construída dentro do ginásio. Um desperdício de dinheiro público e tempo, como consequência de um mau estudo de viabilidade. Segundo o PMBOK, o Business Case é um estudo documentado da viabilidade econômica do projeto, validar os benefícios que ele vai trazer, e a gente não tem muita definição, não sabe ainda como que vai ser isso. A partir daí eu vou determinar se o projeto ele é viável ou não. Quando eu desenvolvo um projeto, a ideia é estar gerando um valor. Esse valor pode ser algo tangível, como ações de mercado de bolsa, de valores, ou algo intangível, no caso de uma marca, a reputação da empresa. Como é que funciona a fase anterior ao projeto, né? Eu vou ter o patrocinador, ele vai analisar as necessidades, seja uma oportunidade no negócio, a resolução de um problema. A partir daí, com essas informações dessas necessidades, ele consegue desenvolver o business case, que é o que vai falar se o projeto é viável ou não, e plano de gerenciamento de benefícios. O business case e o plano de gerenciamento de benefícios eles são desenvolvidos meio que simultaneamente, e eles fazem parte dos documentos de negócio. Esses documentos de negócio vão gerar o termo de abertura do projeto. Geralmente, o gerente de projetos ele começa a fazer parte nessa etapa. Interessante que ele sempre compare o que está no termo de abertura do projeto com o que foi levantado no documento de negócios. Por quê? Às vezes pode ter alguma modificação, às vezes pode ter uma necessidade ali que não está muito claro. E a cada fase que se encerra, ou até mesmo o final do projeto, é interessante sempre estar fazendo esse acompanhamento dos documentos de negócio, comparando se realmente está de acordo com o que era a proposta inicial do projeto. Se tiver alguma mudança, precisa fazer essa revisão para que o resultado esperado não seja diferente do planejado inicialmente. Esses documentos de negócio são entradas e saídas para fazer a integração do projeto, determinar o escopo, o custo, as aquisições e as partes interessadas. Quando eu falo em necessidade de negócio, a gente pode estar pensando em uma oportunidade de negócio, pode estar pensando no valor que vai ser entregue, como a gente comentou lá, algo tangível ou não, identificar quem são as pessoas interessadas, quem que vai ser afetado com isso e as atividades para poder desenvolver esse projeto. Um exemplo aqui, a gente tem um aeroporto de passageiros, não vai ter as mesmas características ou necessidades que um de carga, que também vai ser diferente de um aeroporto particular. Se a gente considerar o tipo de aeronave, a carga que vai ser transportada, o fluxo de pessoas, e muitas variáveis que vão fazer diferença na hora de montar um projeto, embora sejam aeroportos. Depois a gente vai fazer uma análise da situação para ver se as estratégias, metas e objetivos estão de acordo aí com o que a empresa quer atingir, o que está causando problema,
identificar gaps, lacunas no processo da organização, os riscos que eu vou correr caso eu invista nesse projeto, fatores de sucesso, o que eu determino como sendo sucesso ou não, quais são os meus critérios para isso. E, por fim, quem é que vai tomar essa decisão? Depois que eu fiz esse levantamento, eu posso fazer uma análise para ver se realmente esse projeto é necessário, se ele é algo desejável ou se é uma opção. Um exemplo que a gente pode falar, de repente a gente quer fazer uma troca da frota de caminhões dentro da empresa. Eu vou comprar novos caminhões, eu vou só fazer uma manutenção, eu vou fazer leasing. O que é mais viável para mim? O que é interessante? Depois do estudo, eu posso não fazer nada, simplesmente arquivar um estudo que eu fiz. Posso começar a trabalhar com o mínimo de informação. Geralmente, empresas de empreendedorismo hoje que estão surgindo, eles fazem isso. Então, eles pegam o mínimo de informação e começam a trabalhar dentro daquilo que eles têm para ver se é válido ou não. E eu posso fazer um pouco mais com o mínimo, que é conforme vai surgindo problemas e oportunidades, eu vou fazendo adaptações no decorrer do projeto. Eu vou ver as recomendações, depois que eu fiz a análise, para identificar qual o potencial que eu tenho, os riscos, as dependências, quais as medidas que eu vou adotar, em que momento eu vou ter esses marcos, quais são as pessoas que podem barrar ou autorizar a continuidade do projeto. Depois eu vou medir esses benefícios com a entrega, e isso pode ser tanto em aspecto operacional ou a questão da implantação inicial mesmo. O projeto eu só vou ver se ele está funcionando ou não. Às vezes depois de 2, 3 anos, dependendo do projeto, se realmente vai atingir o objetivo. Não na fase que eu concluí, mas durante os processos que vão se desenvolvendo. No plano de gerenciamento de benefícios, eu vou verificar realmente o que isso pode me proporcionar de bom. Para fazer esse estudo, eu tenho que considerar sempre a estratégia da empresa. Quando a gente pensa em estratégia, nós estamos falando de futuro, continuidade do serviço. Tem que olhar uma demanda de mercado, eu tenho público para isso, eu consigo produzir, oportunidade de estratégia, necessidade do negócio, e fazendo uma observação aqui no aspecto jurídico, às vezes a gente pode estar considerando o regimento interno de um condomínio, de uma coisa que não está na lei maior, vamos falar assim. Algo que está abaixo, infralegal. Em 2010 eu trabalhei no escritório de arquitetura e nós fizemos um escritório no centro empresarial próximo ao terminal João Dias. E na época, para poder desenvolver algumas atividades, precisava de um acompanhamento técnico do condomínio, e tinha horários para isso. Porém, tanto a empresa que desenvolveu o projeto quanto quem era o cliente não sabia dessas informações. Isso ocorreu um atraso na obra. Então, é importante entender como funcionam as regras no local. Depois disso, a gente vai verificar os benefícios desejados, o que eu quero alcançar com isso. O alinhamento estratégico, novamente, importante. Às vezes tem coisas que são importantes resolver, mas que aquilo não está alinhado com o plano estratégico da empresa. Vai resolver uma questão pontual ou não vai fazer muita diferença, mas não tem a ver com a visão da empresa, pensando a longo prazo. Ver quando que eu vou desprender esses recursos, os benefícios, quando que eu vou ter, em quanto tempo. Eu crio um cronograma para isso. Quem é responsável por gerenciar isso, verificar se esses benefícios estão sendo atingidos. As minhas métricas, quais são os meus padrões para determinar se eu aceito ou não. E os riscos que eu corro.
Depois disso, eu posso fazer uma análise financeira e eu uso alguns indicadores. É interessante aqui ter conhecimento de matemática financeira e contabilidade. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas o professor Lincoln, ele gravou um vídeo mostrando a respeito desse cálculo de financiamento de um veículo e comparando quanto vai pagar de juros, quanto renderia se fosse aplicar o mesmo dinheiro, vale a pena conferir lá no canal dele depois. Tá? O que eu posso destacar aqui é que nunca deve olhar apenas um único indicador. Sempre compare esses indicadores, porque cada um vai te dar uma resposta em termos de taxa, em termos de tempo, em termos de retorno do montante que você vai ter. E aí vai de acordo com a necessidade do cliente, de cada pessoa que está investindo. Um exemplo disso é, se eu fosse receber um dinheiro hoje, teria 10 milhões. É interessante eu receber esses 10 milhões hoje ou seria interessante receber 15 milhões daqui a um ano? Né? Será que eu tenho algum rendimento que me garanta 50% em um ano? Por outro lado, o que eu vou ter de gasto com manutenção, com despesa, será que eu consigo postergar esses 15 milhões para daqui a um ano? Então, vou pegar dinheiro próprio para investir, criar o projeto, ou não, vou pegar parceiros. Se eu pegar um empréstimo na instituição financeira, vale mais a pena? Eu vou usar capital próprio? Aí você fala assim, se eu tenho dinheiro, para que eu vou pegar emprestado? Depende. Depende da duração do projeto, né? Às vezes, se eu for pegar o dinheiro emprestado, eu não tenho incidência de imposto de renda. Né? Então, a gente tem que considerar várias coisas ao longo do caminho. A gente tem algumas ferramentas, como tecnologia BIM. O Revit, eu acho que é um dos programas mais usados hoje. A gente consegue compatibilizar vários projetos, quantificar material, fazer uma estimativa de recursos que vão ser usados tanto de pessoas quanto em tempo. E em 2019 e 2020 saíram dois decretos falando que as obras públicas, a partir de 2021, quando forem concorrer à licitação, é obrigatório o uso desse modelo tridimensional. O Sebrae tem um plano, tem um software que ajuda a desenvolver um plano de negócios. A gente tem o modelo Canvas, tem o Power BI e o Excel que ajuda a comparar aqueles indicadores financeiros de valor presente líquido, taxa sobre retorno e outras coisas mais. Esse gráfico ele mostra a situação de empresas que estão pedindo falência no último ano. Se vai comparando de julho de 2019 até julho de 2020. Por conta da pandemia a gente vê que teve um crescimento. Porém, empresas como a Amazon, Facebook, Apple tiveram um aumento, né, nas suas receitas. E aí o que fez a diferença? Justamente essa visão do negócio. Se eu identifiquei que o projeto é viável, eu posso fazer. Se eu identifiquei que ele não é viável, eu posso abandonar ou tentar adaptar. Lembrando que isso é muito perigoso, porque o papel ele aceita tudo. Então, quando for fazer alguma modificação ou falar que é válido, realmente verificar isso. Hoje as empresas, principalmente na área de tecnologia, empreendedorismo, eles falam muito que mais importante do que ter a ideia é validar a ideia. Um exemplo que a gente tem disso é a Zappos, que começou investindo num negócio sem capital nenhum. A pessoa ia, o idealizador do projeto, ele ia até as lojas, nos shoppings, fotografava os sapatos que estavam nas vitrines e como a maioria das lojas não tinha site, ele criou um site e expunha lá o preço e dali ele foi tendo uma ideia quais calçados as pessoas compravam, qual o preço que elas estavam dispostas a pagar e inicialmente ele não tinha nenhum lucro. Ele só comprava na loja com o dinheiro que ele recebia e depois mandava o produto.
Quando ele validou e viu o potencial que tinha, ele formalizou as apps e virou essa empresa gigante aí de calçados na internet. Tanto é que a Amazon acabou comprando em 2019 por um pouco mais aí de 900 milhões de reais. Então, nem sempre você vai precisar do capital para validar o seu negócio ou saber se aquilo é viável ou não. Testa. Isso, o pessoal do iFood, o Guilherme da XP Inc., eles falam muito disso. Tem gente que é muito bom em planejar, mas o que vale mesmo é a execução do negócio. Se a gente estiver falando de uma obra pública, uma obra de infraestrutura, isso já não é possível. Precisa realmente ter um estudo mais detalhado, mais aprofundado. O Ralph Killing ele fala isso no livro dele sobre gestão de projetos, que dependendo do tamanho e o tempo que se leva para fazer esse estudo de viabilidade, ele acaba se tornando quase que um segundo projeto dentro do projeto. E isso despende muito gasto e às vezes fica inviável. E também, dependendo da necessidade, quando você já fez o estudo daquilo, ficou algo obsoleto. O PMI ele tem outros livros que ajudam a aprofundar um pouco mais no tema. O Instituto Internacional de Análise de Negócios tem uma certificação, que é a CBPA, que é para justamente fazer essa análise de viabilidade econômica. E você se torna especialista nisso. Tá, e aí identifiquei e vi que não é viável o meu projeto, depois de tudo que eu analisei e validei. E aí, deu ruim? O professor Robson, ele fala que não. Ele fala que, às vezes, o fato de não ser viável é bom porque evitou você tomar prejuízos maiores. Espero que tenha ajudado aí vocês, acrescentado alguma informação. Eu vou deixar alguns links para vocês estarem acessando e que pode complementar essas informações. Abraço.